12 discípulos caminharam com Jesus. Cada um tinha a sua identidade. Cada um tinha um aspecto, tinha a sua característica. Cada um tinha a sua peculiaridade. Eu quero que você declare comigo hoje: eu quero encontrar a minha identidade. Diga, eu abro meu coração. Diga, a minha alma. Diga, as minhas emoções. Eu abro espaço para que a minha identidade, conforme a que Deus planejou para mim, venha hoje. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor nesse momento? Toma teu assento. Camilinha, libera o que tu carrega hoje. Libera essa voz hoje. Vou precisar muito de ti hoje. Amém? Rabacachotorubababa. Uau. Uau. Eu queria que da forma como você está, eu queria te convidar para que você começasse aí onde você está, da forma como você está. Você ore em línguas por um instante. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Pastor, mas eu não sei. Pastor, eu não acredito. Tudo bem, eu respeito. Mas se existe algo que eu tenho chamado a imagem e semelhança dele. Todas as vezes que eu começo a falar em línguas, nos faz subir mais um degrau, Pai. Só mais um degrau. Só mais um degrau, Pai. Só mais um nível de entendimento em você. Rabacho. Ensina-nos a acessar cada dia mais novos ambientes em você, até que em nós não sobre mais nada.
trono e anjos ao redor. Porta aberta e anjos. Há um cordeiro no trono. Uau, hoje é noite de cura. Uau. Hoje tem um bálsamo de cura aqui violento. Uau. Uau. Se existe algo que Deus ama, é quando nós decidimos viver a identidade que Ele tem para nós. Logo, a nossa identidade. Toda a identidade que Deus revela ao seu Filho, que Ele entrega aos seus filhos, essa identidade, Ele lega, Ele entrega para que essas pessoas sejam cada vez mais a imagem e semelhança de um Deus vivo. Sabe por que a sombra de Pedro curava? Porque ele decidiu viver a identidade que Deus tinha para ele. Moisés conseguiu abrir o Mar Vermelho, Davi alcançou novos níveis, Salomão recebeu porção de sabedoria, Elias fez o que fez, Eliseu fez o que fez, Daniel fez o que fez, José foi quem foi, esses homens, Neemias foi quem foi, porque eles decidiram viver a identidade que Deus tinha para ele. Logo, não era uma identidade qualquer, era a identidade exclusiva que Deus tem aos filhos. Nesse tempo Deus tem me falado muito sobre identidade, e às vezes nós não conseguimos acessar ou vencer, ter conquistas devidas, porque nós não abraçamos, nós não decidimos viver a identidade que Ele tem para nós. Durante muito tempo, se acreditou em que Deus ele não entregava, ele não dava a sua glória, ele não era um Deus de relacionamento próximo. Mas a palavra me leva a ter plena convicção e certeza de que Deus sempre quis se relacionar, e todas as vezes que alguém decidiu, qualquer que fosse a pessoa, homem, mulher, criança ou ancião, quando decidiu se relacionar com Deus, recebeu algo específico que tem a ver com a identidade. E Deus tem uma identidade exclusiva para cada um de nós que estamos aqui. Deus tem uma identidade exclusiva para cada um daqueles que estão nos assistindo agora. Deus tem uma identidade exclusiva para cada pessoa que não veio para esse ambiente hoje, para cada pessoa que recebeu um convite e não veio, para cada cadeira dessa vazia. É um espaço de uma vida onde Deus tem, onde o Espírito Santo tem uma identidade a entregar. E quando falo sobre identidade, Deus me trouxe um entendimento muito claro. Sobre o que é viver, tendo a identidade, sendo afirmado em Deus. Existem vários personagens bíblicos, o qual a gente pode discorrer de forma aqui intensa e, e por horas e horas podemos estar falando. Mas nessa noite eu quero falar de duas pessoas, mais especificamente duas mulheres, o qual viveram situações muito semelhantes na mesma época. Bonita essa aqui. E eu quero que você me acompanhe, de acordo com o slide, que está no livro de Lucas, a partir do capítulo 1. Nós vamos ler de bloco em bloco, tá? Nesse caso aqui a gente vai ler do 5 ao 7, depois a gente vai ler do 8 ao 12,
depois do 13 ao 15, que era mais ou menos assim, como se a história discorreu. Depois o homem ele decidiu dividir por versículo e dividir, quebrar um pouco mais. E esse é um texto um pouco longo, mas nós precisamos discorrer, porque nesse texto fala sobre identidade de forma violenta. E eu quero que você me acompanhe. Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 7, diz assim: durante o governo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote designado para servir no grupo de Abias, seu nome era Zacarias, e sua mulher era descendente de Arão. Como falo lá para cima, é a fraca. O nome dela era Isabel. Olha que lindo. Eu gosto dessa versão. Diz assim: o casal vivia honestamente, sempre obedecendo de coração os mandamentos. Era gente de consciência tranquila diante de Deus. Você consegue perceber os pré-requisitos? Você consegue perceber uma identidade clara, o comportamento, como a palavra discorre sobre a característica que esse casal tinha? Continuando. Entretanto, não tinha filhos, porque Isabel não engravidava, e agora já eram idosos. Do versículo 8 ao 12, fala assim: aconteceu que Zacarias estava, olha bem, cumprindo os seus deveres sacerdotais na presença de Deus. No turno que lhe correspondia, quando chegou sua vez de entrar no santuário e queimar incenso. O povo estava reunido e orava do lado de fora do templo na hora da oferta do incenso. De repente, um anjo de Deus apareceu. Você pode dizer comigo: um anjo de Deus apareceu. Que eu amo essa versão, do lado direito do altar. A palavra diz que Zacarias ficou paralisado de medo. Mas continuando, do versículo 13 ao 15, fala assim: mas o anjo o tranquilizou. Não tenha medo, Zacarias. Eu quero que você repita, e no lugar de falar Zacarias, você vai falar seu nome. Amém? No 3, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3. Não tenha medo. Você pode fazer isso mais uma vez? Não tenha medo. Você pode falar o teu nome pela terceira vez, bem alto, para concluir essa fala. Vamos lá, 1, 2, 3. Não tenha medo. Continuando. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, terá um filho. O nome dele será João. Você irá comemorar e pular de alegria. Não apenas você, pois o nascimento dele irá alegrar muita gente. Ele será grande na presença de Deus. Se você é pai ou mãe, tenha o hábito de declarar sobre os seus filhos: eles serão grandes diante de Deus. Versículo do 15 ao 17 fala assim: ele não poderá beber vinho nem cerveja, mas será cheio do Espírito desde o momento em que sair do ventre materno. Ele conduzirá muitos filhos e filhas de Israel de volta para Deus. Cheio de poder como Elias, ele anunciará o reino de Deus e reacenderá, diga comigo, a minha descendência reacenderá o amor, diga comigo, dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Continuando a palavra, o versículo diz assim: despertando fé nos corações mais fechados.
Ele preparará o povo para Deus. Versículo 18. Zacarias disse ao anjo: como posso acreditar nisso? Nós estamos falando de um sacerdote que cumpriu os ritos. Um sacerdote que servia a linhagem de Abias, o qual era casado com uma descendente de Arão. A palavra diz aqui, logo no início, que eles eram justos, eram obedientes de coração, tinham consciência tranquila diante de Deus. Só que esse homem falou: como posso acreditar nisso? Já estou velho. Minha esposa também é uma mulher de idade. Segundo os historiadores, Isabel tinha em torno de 60 anos. No versículo 19 diz assim: mas o anjo respondeu: sou Gabriel e vivo na presença de Deus. Eu desconheço quem tem costume, o hábito de viver na presença de Deus, duvidar que Deus possa fazer algo, ou que Deus não consiga fazer. Pastor, mas era um anjo, tá? Só que aqui, nesse caso, para um anjo pode ser fácil falar, mas é impossível um anjo entender como nós temos acesso a lugares que eles não podem acessar. Você sabia disso? Que um filho de Deus, quando ele está com a sua identidade firmada em Deus, ele consegue acessar lugares em Deus que anjos não conseguem. Para um anjo é fácil. Sabe por quê? Porque anjo é um ser celestial. Tudo que Deus fala, eles fazem. Mas quando ele vê um filho de Deus aqui na terra se mover, porque Deus libera uma palavra, isso causa uma certa inquietação neles, porque como podem, eles não conseguem ver, eles não conseguem estar no ambiente no qual nós estamos, porém eles conseguem fazer. Como eles conseguem atingir esse nível? Diga assim, ó, a identidade leva a novos níveis. Diga, em Deus. A nossa identidade firmada em Deus nos leva a novos níveis. Nós cantamos aqui. Existe um trono, anjos ao redor. Isso foi uma visão que João teve. Existem porções, existem momentos para se viver na vida, o qual você precisa acessar esses locais. E esses locais que você acessa te dão a habilidade de você viver aqui na terra de forma sobrenatural. Por isso que existiu, existe e existirá muitos homens e mulheres segundo o coração de Deus. E essa história aqui, você vai entender um pouco mais do que eu estou querendo falar. Do versículo 18, quando fala: como posso acreditar nisso? Já estou velho, minha esposa também é uma mulher de idade. No versículo 19 ao 20 fala assim: mas o anjo respondeu: sou Gabriel, vivo na presença de Deus, fui enviado especialmente para trazer essa boa notícia. Mas por não ter acreditado, você ficará mudo até o dia do nascimento do seu filho. Tudo irá acontecer, diga assim comigo, tudo irá acontecer. Não, eu quero que você fale com fé. Eu sei que dentro de você tem uma porção de fé específica para esse ambiente onde você precisa romper agora. Diga assim, tudo irá acontecer
Diga, irá acontecer conforme o tempo de Deus. Diga, no tempo certo. Tudo. Diga, irá acontecer. Por favor, olha para a pessoa que está do teu lado e diz, no tempo de Deus irá acontecer. Não, estou pedindo para você falar, não estou pedindo para você sussurrar. No tempo de Deus irá acontecer. Vamos fazer aqui algo. Você vai olhar para a tua direita, tá bom? A pessoa que está à tua direita vai pensar em algo, tá bom? Vamos lá, exemplo. A Ingrid está ali, né? Ela vai falar com a Bruna, certo? A Bruna vai pensar em algo e a Ingrid vai declarar essa palavra. Tudo irá acontecer no tempo de Deus, tá certo? Só que, eu te dei o exemplo, mas eu quero que isso seja simultâneo. Quem está do teu lado direito, você vai olhar, e a pessoa que está do teu lado direito vai pensar, pastor, como é que vai ser? Porque na hora que a pessoa estiver falando, eu vou estar falando para outra. Exatamente. Você está trabalhando, é o espírito, não é a carne. E se você for esperto, talvez você já tenha pensado. Amém? No 3, tá? Você vai declarar. Na verdade, você vai ter que escolher. Ou você vai declarar no tempo de Deus. Você vai dizer assim, tudo irá acontecer exatamente no tempo certo. Ou você vai falar isso, ou você vai pensar em algo. Mas se você é uma pessoa que tem a prática de viver e ter experiências no mundo espiritual, de viver em Deus, você vai ter a habilidade de falar e pensar no espírito que você deseja. Qual é a palavra? Qual é a frase, na verdade? Tudo irá acontecer exatamente no tempo certo. Amém? Agora eu preciso que você fale, eu não, né? O Espírito Santo. Preciso que você fale com plena convicção. Nossa, eu vi 3 amém, cara. Vamos lá? No 3, tá bom? 1, 2, 3. Tudo irá acontecer exatamente no tempo de Deus. Olha, eu pedi para você olhar. Peraí. Gente, ó. Direita. Cá, ó. Para cá. Depois a esquerda, tá bom? Para cá, ó. Amém? Vamos lá. 1, 2, 3. Tudo irá acontecer. Agora você vai fazer para a esquerda. Para cá, tá bom? 1, 2, 3. Tudo irá acontecer no tempo certo. O tempo certo é o tempo que você está vivendo com a identidade que Deus tem para você. Que Deus está te entregando. Quando você está inserido dentro da identidade que Deus tem para você, você passa a se movimentar de outra forma. Nada não é mais tão natural, nada não é mais tão simples, nada não é mais tão cansativo. Se bem que a idade às vezes quer afetar a gente com isso. Quer tanto afetar que esse homem falou, como isso vai acontecer? Eu sou um cara já... E a minha esposa, cara... Vamos lá. Parei no versículo... Vamos lá, do 23 ao 25, diz assim... Depois de encerrar esse turno, Zacarias voltou para casa. Não muito tempo depois disso, Isabel engravidou. E durou 5 meses e durante 5 meses ela nem saía de casa, curtindo a gravidez. Tudo que Deus gerará em você nesse tempo
aprenda a curtir. Sabe, a amar aquilo que Deus está gerando em você. Deus ama gerar, criar coisas novas nos filhos. Deus ama derramar porções novas na vida dos filhos. E sabe o que é interessante? Quando o filho ele desfruta, ele sabe curtir esse momento com Deus, Deus sempre vai ter expectativa de liberar coisas novas. Sempre quando termina um ciclo, ele já vem com outro ciclo. Porque essa é a característica de filhos que decidem receber a identidade que Deus tem. Pastor, por que você está falando tanto de identidade? Eu vou mostrar para você. Perceba, continuamos aqui. Durante 5 meses, tal. Ficava sempre pensando, olha só. Como pode o Senhor ter me abençoado tanto? Acho que para muitos hoje, se disser que está grávido, meu Deus, o leite está caro. Meu Deus, e a fralda? Meu Deus, e agora? Isabel, meu Deus, como Deus. Ela não estava preocupada se, quando João nascesse, ela ter vitalidade, vigor físico para cuidar do filho, para ver o filho andar, para contemplar os estágios e as etapas. Isabel não estava preocupada. Meu Deus, esse menino vai crescer, eu vou morrer, eu não vou ver crescer. Você consegue perceber a mentalidade terrena? Ele vai crescer e eu logo vou morrer, porque eu já tenho uns 60 anos. E aí como é que vai ser? Esse menino sem mãe. Ai, meu pai, e agora, Jesus? Isabel sabia quem ela era. Ela confiava no Deus da sua salvação. Isabel não se prendia às coisas terrenas. Concluindo esse versículo, ela diz assim: Ele olhou para mim, não serei mais humilhada. Tudo que Deus gera em você é para te levar em lugar de honra. Mas você só vai para lugar de honra se você souber honrar. Eu amo isso, cara. Sabe por que ela declarou isso? Sabe por quê? Porque ela, se você voltar um pouquinho aqui, vai dizer, ó, casal vivia honestamente, sempre obedecendo de coração os mandados. Cara, eu amo isso. Hoje, para se fazer algo na vontade de Deus, você precisa que Deus te dê uma prova convicta, pior do que Gideão. Está aqui, eu vou botar a esponja, ela vai molhar só ela, ao redor dela não vai ter. Deus vai e faz. Aí depois, não, agora tudo bem, vamos lá para a prova dos 9. Agora tu vai, é só ao redor e esponja não. Quem conhece a história da sua descendência, sabe a identidade que tem. Eu vou dizer de novo. Quem conhece a história da sua descendência, dos seus antepassados, sabe da identidade que carrega. Sabe por que eu falo isso nessa noite? Porque essa casa é uma casa apostólica profética. Essa casa está se estendendo pela nação brasileira. O manto dessa casa é muito grande. A gente tem procurado nos habilitar para ajudar outras igrejas em todo o Rio Grande do Sul. Nós temos nos preparado, porque chegará um tempo, diga comigo, chegará um tempo. Diga, chegará o tempo que o corpo de Cristo precisa ensinar aos irmãos. Está chegando esse tempo. Está chegando esse tempo. Uau. Versículo 36 ao 38 diz assim:
E saiba, uau, isso depois que aconteceu, o anjo agora faz uma visita a Maria, mãe de Jesus. E nós demos um salto do versículo 25 ao 36. E o anjo fala assim para Maria, quando fala, diz, ó, você vai ser concebida, você vai dar à luz ao filho ao que vai remir a terra, ao Salvador do mundo. E você vai, esse menino vai ser gerado aí pelo Espírito Santo. Nenhum homem vai te tocar. Por enquanto nenhum homem te toca, mas vai ser gerado em você. Você percebe? Como o nível aqui já ascendeu. Todo nível de justiça estabelecido abre portas para que um novo nível de justiça venha a ser estabelecido. Na época de Noé, o povo da época de Noé foi condenado porque teve um homem chamado Noé que elevou o nível de justiça. A palavra diz que somente em Noé Deus achou graça. Não tinha igreja nesse tempo, não. Não tinha Bíblia. Diga comigo assim, ó. Vamos lá, tinha experiência de identidade afirmada em Deus. Se hoje eu passo por um irmão aqui na igreja e não cumprimento porque eu não vi, ou por qualquer outra coisa eu estou resolvendo, às vezes vou atendendo uma ligação, ou ouvindo um áudio que alguém me enviou, ou enviando uma mensagem, às vezes, se você não fala com o irmão fica com raiva de você. O pastor, ó, nem olha mais para mim. Tenho que fazer sala de cura. Noé tinha experiência com Deus. Quando você tem experiência com Deus, a tua identidade é afirmada em Deus. Quando você tem experiência em Deus, a tua identidade é afirmada em Deus, você vai, pessoal, acho que o pastor passou. Eu estou falando, dando um exemplo de mim, tá? Não estou dizendo que acontece não, estou dando exemplo, gente, por favor. O pastor deve estar ocupado. Isso é para cada irmão. Mas olha só o que o anjo fala para Maria. E saiba que sua prima Isabel, cara, eu acho lindo isso, sabe por quê? Que quando a gente estabelece um nível de justiça, os primeiros que desfrutam do nível de justiça que você estabeleceu são os teus familiares. Você não entendeu, né? Família biológica ou espiritual. Se estiver caminhando no mesmo nível que você, vai desfrutar. Vamos continuar. Saiba que sua prima Isabel engravidou, apesar da idade. Todos comentavam que ela era estéril e agora está no 6º mês de gestação, de gravidez. Como você pode ver, para Deus nada é impossível. Já sem se conter, Maria exclamou, agora tudo está claro, sou serva, olha só isso, cara. Sou serva do Senhor, quero fazer a sua vontade. Que aconteça comigo, conforme todas estas palavras. Então o anjo a deixou. Quantas vezes você já recebeu uma palavra específica para a sua vida, uma palavra profética para a sua vida? Nesse caso aqui, Maria falou, que aconteça comigo conforme todas as palavras. Ela não estava preocupada se a sociedade ia taxá-la, iria rotulá-la. Se para hoje
existe algum certo tipo de preconceito, dirá para aquela época. Eu não estou preocupado se eu vou ficar grávida. Mesmo eu sabendo, e Deus sabendo, que ninguém me tocou e vou ficar grávida, mas perante o mundo, perceba isso, perante o mundo, eu vou estar sendo impura. Eu trouxe hoje à noite essa palavra sobre duas mulheres, porque se essa situação acontecesse com o homem, não dele ficar grávido, mas dele passar por experiências dessa, cara, independente, é homem, conforme diz a sociedade. Só que aqui eu quero traçar um paralelo. Não existe esse negócio, é homem, é mulher, não é filho e é filha, que tem uma identidade, e essa identidade precisa ser afirmada, independente da situação ou nível que você está vivendo. Maria, estou disposta, eu vou viver isso daí. O restante da história você deve saber mais ou menos como discorreu. Vai para cá, vai para lá, foge daqui, foge da acolá. Ai, não tem maternidade. Ai, agora não tem um plano de saúde. E agora eu estou em cima de uma jumenta. E eu não sei mais o que eu faço. E o sol está quente. E não tem pouca água. E o alimento não é devido por causa da minha gestação. Diga assim comigo. Maria decidiu viver a identidade a qual foi liberada sobre ela. Do versículo 39 ao 45, diz assim, ó, sem perder tempo, Maria tratou logo de se arrumar e viajou para a cidade da região montanhosa de Judá. Ali foi à casa de Zacarias. Assim entrou e cumprimentou Isabel. Isso aqui que para mim é o que fecha a mensagem dessa noite. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou dentro dela. Uau, preste atenção nessa palavra. Quero que você memorize isso. Eu vou ler de novo. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê se agitou dentro dela. Cheia do Espírito Santo, começou a cantar. Bendita entre as mulheres está ao meu lado, e o bebê em seu ventre é igualmente abençoado. E por que seria eu tão abençoada? É a mãe do meu Senhor. Que visita inesperada. Quando as palavras de sua saudação me chegaram aos ouvidos e ao coração, o bebê em meu ventre agitou-se de exultação. Que felicidade a sua! Você creu no Deus que faria. Você creu no que Deus faria. Saiba que cada palavra se realizaria. Sabia que cada palavra se realizaria. Quando nós estamos entendidos sobre a identidade que nós temos em Deus, a gente passa a entender e fica muito claro que esse comportamento revela que a identidade que carregamos dentro de nós, que vem da parte de Deus, essa identidade, ela vem para termos o costume de celebrar a conquista dos irmãos. Isabel, ela não ficou olhando, puxa vida, ela está grávida do Salvador e eu estou só do profeta, do que vai preparar o caminho, do que vai batizar ele. Eu tenho tido experiências de conhecer novos pastores de outras igrejas, de outras congregações aqui do Rio Grande do Sul. E eu gosto de fazer isso. Mas existem alguns que quando você chega, que eles olham para o que você carrega e você olha para o que eles carregam, sabe, o Espírito vem e libera uma alegria, um júbilo
sabe assim, incontrolável. Sabe por quê? Porque toda pessoa que carrega a identidade que Deus tem para si, que Deus revela, que Deus entrega para si, ela tem prazer no que é gerado na vida do outro. Por isso que nós temos o costume de declarar, quando a gente, pelo menos eu e a minha esposa, quando a gente percebe que alguém conquistou algo, nós olhamos, uau, nós celebramos isso. Nós acessamos essa porta de celebração. Isabel, ela estava grávida de João Batista. O cara, simplesmente o cara, que batizou Jesus. E aí? Imagine você, você tendo a oportunidade de você ser usado para batizar um Billy Graham dessa geração que está por vir. Um Benihim. Tá. Como é o nome do cara lá do Tesla, lá, esqueci o... Imagine você tendo a oportunidade de você batizar o Elon Musk. Ontem eu tive a oportunidade de sentar, foram na minha casa, na nossa casa. O dono de uma das maiores empresas de fabricação de pizza dessa região. Eu não pedi para ele ir lá em casa. Ele foi lá na nossa casa. O que eu estou querendo dizer para você? Toda conquista que você tem, que você alcança, eu celebro. Toda conquista que você tem para esse tempo, toda promoção que está sobre a sua vida nesse tempo, eu celebro. Sabe por quê? Porque eu já sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. E pode ter por certo. O que é seu é seu. E eu celebro isso. O que você tem para conquistar nesse tempo é seu. Você cria o costume de celebrar a conquista dos outros. Quem tem a identidade afirmada em Deus, tem um coração puro e livre. Quem subirá ao monte do Senhor? Você é capaz de concluir esse texto? Quem subirá ao monte do Senhor? Os que têm... Como é? Mãos limpas e coração puro. Esse é o tempo, igreja Manancial, você que está nos visitando, que faz parte de outra igreja, é o tempo de você ter mãos limpas e coração puro. Como? Sabendo quem você é em Deus e quem Deus é em você, você afirmando a sua identidade em Deus, fazendo a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Para esse tempo, não pense que você vai receber uma porção exata, sabe, uma porção a mais de Deus, porque você merece. Não, é porque Deus tem uma identidade, e na identidade que Deus forjou para você, existe algo específico. Você concluir algo. Cara, até hoje eu estou tentando aprender a tocar violão. Eu acho que eu ainda vou chegar a esse nível. Obrigado pelos amém. Maria e Isabel, duas mulheres, uma fora da faixa etária, outra não era casada. As duas
viveram a identidade que Deus tinha para elas. Tudo que Deus gera dentro de você é decorrente da identidade que Ele te deu. O que Ele te entregou é para honrar ou desonrar. O que Ele te entregou, a identidade que Ele tem dentro de você, é para você amar ou odiar. É para você cuidar do que Deus te dá ou você ser relaxado, relaxada. É para você respeitar as autoridades ou não. Você luta por aquilo que Deus te entregou, você, sabe, você cuida, você tem zelo por aquilo que Deus te entregou. Cada um que está aqui, sem exceção de ninguém, Deus tem algo específico e entregou algo específico para você. E tem muito a ver com a sua identidade. Você age de acordo com a identidade que Deus te gerou, que Deus te entregou. E não conforme o mundo diz. E aqui eu quero abrir um parênteses, você precisa reveja isso. Como você tem se posturado, Deus tem se agradado? Você tem sentido aquele regozijo da parte de Deus? Ah, cara, você está fazendo isso. Isso tem me alegrado. E o mundo, ele pega aquilo que Deus te entregou e inverte, deturpa, distorce. O mundo tem muito a prática de rotular aquilo que tem a ver com a identidade. Cara, Deus é fantástico. Camila, canta um pouquinho aí, Camila. Canta em nome de Jesus. A morte venceste, sabe? O véu tu rompeste, a tumba vazia. Que identidade é essa? Nem a morte pôde suportá-lo. Isso aqui é um rótulo? É um rótulo? A água deixou de ser água, porque perdeu o rótulo. Assim é você, assim sou eu, assim somos nós. Não é o que o mundo rotula. É a essência que ela carrega, a essência que você carrega, que define a identidade que você tem em Deus. Decida romper com a identidade que Deus tem. Com a identidade que Deus tem para você. Rótulos só servem para atrapalhar o processo que Deus tem para você. Rótulos só servem para roubar aquilo que Deus te entregou e o mundo quer usar de maneira errada. Eu não preciso de um rótulo para ser saciado por ele. Queremos muito nos basear por rótulos. Se o mundo te rotulou, é porque simplesmente querem distorcer e alterar a tua identidade. O mundo te dá um rótulo, Deus te dá uma identidade. Para o mundo, lembra que o anjo falou? O povo disse que ela era estéril. Você já imaginou se ela tivesse realmente recebido o rótulo que o mundo tinha passado para ela? A velha Isabel não pode ter filhos. A Isabel, filha, sabia, conhecia, se relacionava com Deus, o qual
ela servia. Talvez a tua identidade está balanceada nesses dias, porque você precisa acessar um novo nível de relacionamento. Paulo, João, Silas, Pedro, os apóstolos, Estevão, eles sabiam quem eles eram, eles já tinham certeza da sua identidade. E nem a morte conseguiu parar, barrar a identidade que Deus tinha para eles. Para você está mais preocupado, preocupada com a suposta nova crise que está por vir? Ou você está preocupado, preocupada, focado, focada em que a identidade que Deus tem para você seja evidenciada nesse tempo? A igreja que está por vir, a igreja que está se levantando para a grande tribulação, é uma igreja que sabe da identidade que tem. É uma igreja que sabe o que vai fazer nesse tempo. É uma igreja forjada, uma igreja preparada, uma igreja adornada pela identidade que Deus entrega, o noivo entrega para a noiva. Rótulos só vão te levar a um suposto anti-intelectualismo espiritual. Rótulos, ele vai te levar ao desconhecido, chamado preconceito. Rótulos vai te levar à descaracterização das pessoas. Ah, mas é porque aquela pessoa fala demais. Quem já teve a impressão de alguém só porque ouviu falar? Perdi as contas já, gente. Mas sabe o que eu faço hoje? Quando eu escuto, quando me falam, eu pergunto: Deus, a identidade dessa pessoa. Logo quando eu olho para cada um aqui presente, e para as pessoas que eu não conheço, a primeira coisa que eu pergunto: Pai, qual é a identidade dessa pessoa? Sabe por quê? Porque eu quero tratá-la conforme a identidade dela do céu, que Deus tem para ela. Sabe como é que uma igreja cresce? Como a igreja se expande? A igreja cresce na sua essência quando ela olha para o próximo e ama como se fosse ela mesma. A igreja que tem para se erguer nesse tempo é uma igreja que não está preocupada. Diga assim: eu não me preocupo com rótulos. Diga assim: eu enxergo, vejo a identidade que Deus tem para todos. Não se envolva. Repreenda os rótulos. Repreenda os rótulos da sua vida e da vida de outros. Já imaginou se Pedro, cara, acreditasse, fosse viver realmente o que era rotulado? Cara bruto, ignorante, brigão, mais grosso, mais brabo do que papel de enrola-prego. Acho que não usa esse termo aqui, né? João, conhecido como apóstolo do amor, que teve a revelação do livro de Apocalipse, perguntou a Jesus: se você quer que a gente ore e que fogo caia do céu e acabe com aquela cidade? Já imaginou se esses rótulos, nós preservássemos esses rótulos para traçar um perfil de personalidade e de caráter das pessoas? Não. Sabe qual é o meu papel como pastor? Olhar para cada um de vocês e amar, e profetizar, e liberar a identidade que Deus tem, que Deus planejou, que Deus traçou
antes da fundação dos tempos, Ele traçou para você. Diga assim comigo: Deus tem uma identidade. Bota no seu pedido assim, específica para mim. Você está disposta a receber essa identidade hoje à noite? Você quer reivindicar essa identidade?